uma mensagem de Deus para a sua vida. Juízes capítulo de número 14, versículo de número 8. A Bíblia diz: e depois de alguns dias voltou Sansão para tomar a mulher que lhe agradou os olhos, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. O Senhor, Ele ministrou algo no meu coração. Eu estava alguns dias, eu passei por isso, batalhas internas, interiores, e eu consegui superar, e Deus, Ele me deu a vitória, e eu pude sair de cabeça erguida. E pensa que não, eu encontro com um colega meu passando pela mesma coisa, e você vai já entender, e talvez você até se identifique. Mas ouçamos o que diz o versículo. Olha que interessante. O contexto dele é que Sansão está indo em direção a Timná. E ali ele estava indo para buscar a mulher que agradava aos seus olhos. Ele estava indo segundo aquilo que agradava os seus olhos. Mas Sansão esqueceu que há caminhos que para nós parecem bons, mas o fim é morte. Há caminhos que para o homem parece correto aos seus olhos, mas o Senhor, Ele pesa os nossos passos, o nosso caminhar, o nosso andar. Às vezes nós juramos que estamos na direção correta, e é por isso que nós precisamos estar atentos. Mas observe, o texto que nós lemos vai contar a história de quando Sansão ele está indo atrás daquilo que os seus olhos queriam. É uma mulher. Sansão era mulherengo. E nisso que ele sai em direção a esta mulher, a Bíblia diz que um leão no caminho se encontra com Sansão, e a Bíblia diz que quando aquele leão se levantou, Sansão então vai matar aquele leão. Isso é incrível. Sansão mata aquele leão com as próprias mãos. Ouça, porque Deus ele vai falar com você. Sansão matou o leão com as próprias mãos, sem nenhum instrumento. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor havia se apossado de Sansão. Por causa do Espírito que estava sobre Sansão, Sansão recebeu a capacidade para matar o leão. Mas preste atenção. A Bíblia diz que quando ele mata, ele prossegue o caminho. E eu quero que você imagine Jesus, o Sansão indo no caminho, na trilha. Muito bem, ele vai até a cidade de Timná, até a aldeia. E após ele falar com a mulher, ao coração dela, e entrar em acordo de manterem uma comunhão, uma união ali, um relacionamento, Sansão volta, e aqui é que Deus quer falar conosco. Quando Sansão retorna, a Bíblia diz que havia passado alguns dias, e mais, a Bíblia diz que quando ele volta, ele se aparta do caminho para ver o corpo do leão morto. E é interessante que quando ele chega próximo do leão morto, do cadáver daquele leão que ele havia matado dias antes, ele observa que naquele cadáver havia um enxame de abelhas com mel. Havia mel ali. Sabe o que é interessante? É que Sansão possuía um voto de santidade ao Senhor, de consagração a Deus. Ouça. E quando ele vê o mel, Sansão então ele vai tomar do mel. Mas o mel estava onde, irmão Pablo? Qual é o problema de comer mel? Nenhum problema. É até bom, como dizem Provérbios, comer mel.
Só que o problema é da onde está vindo o mel. O mel estava no cadáver, no corpo do leão morto, dias atrás. E o Senhor, Ele ministrou algo ao meu coração. Existem pessoas que estão falhando nesta área bem aqui. Qual área, irmão Pablo? De você estar resgatando, ressuscitando aquilo que já era para estar morto na sua vida. Trazendo para a atualidade aquilo que ficou no passado. Pessoas que estão vivendo aí assombradas por fantasmas que ficaram no passado. Eu estava conversando com um jovem, e eu não vou dizer o nome dele, mas se ele ouvir ele vai saber, né? Mas é um exemplo que fica. E da mesma maneira que ele, existem muitas pessoas assim, que estão vivendo um momento difícil na sua vida e que ficam buscando refúgio no passado. Ficam trazendo de volta, muito simples, estão colocando em risco o presente por causa do passado. Sansão, ele vai atrás do leão que ele havia matado. E agora ele vai pegar e triscar no leão, tocar no leão que ele não podia tocar. Ele matou o leão vivo, mas foi morto pelo leão que estava morto. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema hoje é que a gente está desenterrando coisas que eram para ter morrido dentro de nós. A gente está trazendo para hoje aquilo que era para ter ficado lá atrás. E Deus está dizendo, é tempo de esquecer o passado. Não vos relembreis das coisas passadas. Tem pessoas sofrendo hoje por feridas lá de trás. Ei, deixa cicatrizar. Abandona, larga. Tem gente que está pondo em risco o próprio casamento, a própria família, porque ele diz, o momento é adverso, e ele diz, nossa, eu fui feliz anos atrás com tal pessoa, com tal fulano, ciclano. Não, o tempo seu é com a pessoa que você está hoje. Eu hoje mesmo estava conversando com uma menina e ela falou que está separando do marido, e aí nós fomos conversar e eu observei que o problema deles é que ele veio trazendo uma bagagem, ele já vinha de outro compromisso. E aí o que eu aconselhei foi que ela viesse cuidar e tratar o problema, não gerar outro. Ele já tem uns filhos. Sabe qual é o nosso problema? Que em vez de tentar ajeitar, a gente quer jogar fora, a gente quer descartar. Quando muitas vezes essa casa velha aí, que pode ser um casamento, um namoro, só está precisando de um renovo, de um retoque. Você só está precisando construir em cima do alicerce correto. Qual o alicerce? Da palavra de Deus. Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Sabe qual é o problema? É que tem gente edificando a sua casa sobre terrenos que não são firmes. Então que você venha ouvir a voz de Deus e guardar essa palavra no seu coração. Deixe as coisas que ficaram para trás e viva o novo de Deus. Viva o presente de Deus e não erre no mesmo erro de Sansão, ressuscitando coisas que eram para estar mortas na sua vida. Amém? Espero que você tenha ouvido a voz de Deus.